Galera, beleza? Aqui quem fala é Lucas Vini. Vou falar para vocês aqui uma curiosidade: quanto cada time já ganhou até a terceira fase da Copa do Brasil 2020. Já teve time que caiu na primeira fase, na segunda, e aí temos os que chegaram até a terceira fase. Então eu vou trazer aqui para vocês em números tudo sobre a Copa do Brasil. Deixa o like no vídeo, galera. Se inscreve também no canal, ativa as notificações. Bastante curiosidade aqui neste canal do YouTube, youtube.com/lucasvini. Bom, só trazendo aqui primeiro para vocês como ficaram os confrontos da terceira fase, né? Teremos aí a América contra o Juventude, o América do Rio Grande do Norte contra o Juventude do Rio Grande do Sul, o Botafogo Carioca contra o Paraná, o Brusque de Santa Catarina contra o Brasil de Pelotas, o Cruzeiro de Minas Gerais enfrentando o CRB de Alagoas, o Fluminense versus o Figueirense de Santa Catarina, o São José do Rio Grande do Sul contra o Atlético Goianiense, o Vitória da Bahia contra o Ceará, o Afogados de Pernambuco, esse aí o Afogados, que acho que é a maior zebra até agora, né? Eliminou o Atlético Mineiro nas quartas de final, né? Desculpa, eliminou o Atlético Mineiro na segunda fase. Dá para considerar o São José também, né? O São José eliminou a Chapecoense na segunda fase também. É um resultado bastante interessante. Continuando, Ponte Preta, que vai enfrentar o Afogados, na verdade, né? E aí temos aí o Vasco, que enfrentará o Goiás, e o América Mineiro, que enfrentará a Ferroviária. A Ferroviária que lá na primeira fase eliminou o Avaí. Vamos aqui como que estão os confrontos, né? Os jogos de ida: Botafogo contra o Paraná, Juventude contra o América, o Figueirense contra o Fluminense, Ceará contra o Vitória, Ferroviária contra o América, o Cruzeiro contra o CRB, o Atlético Goianiense contra o São José, a Ponte contra o Afogados, o Brasil de Pelotas contra o Brusque e o Vasco contra o Goiás. Esses jogos de ida acontecem terça, dia 10, na quarta, dia 11 e na quinta, dia 12. Ainda a ser desmembrado aí os jogos de volta, né? Nos dias 18 e 19, quarta e quinta da outra semana, teremos aí o jogo de volta: América do Rio Grande do Norte contra o Juventude, o Paraná contra o Botafogo, o Brusque contra o Brasil, CRB contra o Cruzeiro, o Fluminense contra o Figueirense, São José contra o Atlético Goianiense, o Vitória contra o Ceará, o Afogados contra a Ponte Preta, o Goiás contra o Vasco e a América contra a Ferroviária. Então, América, Paraná, Brusque, CRB, Fluminense, São José, Vitória, Afogados e Goiás. Também o América define, os dois Américas, inclusive, definem aí a sua classificação no jogo de volta. Jogo de volta, não temos aí gols marcados fora de casa, né? O gol qualificado. Se houver empate no saldo de gols, aí vai para os pênaltis. Lembrando então aqui que esse vídeo é para falar da premiação também, né? Existe uma divisão aí, os clubes do grupo 1 na primeira fase. Quem são os clubes do grupo 1? Os clubes da primeira divisão, que estão entre primeiro a quinta, são as equipes da primeira a 15ª colocação no ranking nacional de clubes: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo Carioca, Chapecoense, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Lembrando que a Chapecoense caiu de divisão, o Cruzeiro caiu de divisão, mas estão entre os 15 primeiros do ranking nacional de clubes. Fazem parte do grupo 1, tem uma premiação diferenciada, tem uma cota diferenciada. O grupo 2 é formado pelas equipes da primeira divisão, certo? As equipes que estão na primeira divisão, o caso aí do Atlético Goianiense, Curitiba, o Sport, que conquistaram o acesso, ok? Conquistaram o acesso para a primeira divisão e estão aí entre as vagas que estão acima aí da 15ª colocação. Então, de 16 para frente, mas estão na primeira divisão. São as equipes que estão de 15º para frente ou estão na primeira divisão, ok? Ficou confuso? Vamos lá, de novo. Grupo 1, de primeira a 15ª colocação do ranking nacional de clubes, ok? No grupo 2, são as equipes que não estão de primeiro a 15º, mas estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Grupo 3, todas as demais equipes são grupo 3. Então, primeira fase, grupo 1, 1,1 milhão, grupo 2, 950 mil, grupo 3, 540 mil. Na segunda fase, 1,3 milhão para o grupo 1, 1,03 milhões para os times do grupo 2 e 650 mil para os times do grupo 3. Da terceira fase em diante, 1,5 milhão na terceira fase, quarta fase 2 milhões,
oitavas 2,6 milhões, quartas 3,3 milhões, semifinal 7 milhões, vice-campeão 22 milhões e o campeão 54 milhões. Então, isso é cumulativo, ok, galera? Então, a equipe, logicamente, até a semifinal vai acumulando e, logicamente, aí, se for campeão ou vice-campeão, aí ele ganha esse prêmio extra aí da final também, ok? Então, vamos lá? Então, entre as equipes que estão na terceira fase já, né? Então, temos aí o Cruzeiro, o Fluminense, o Botafogo, o Carioca e o Vasco, com já uma arrecadação de 3 milhões e 900 mil cada uma. São do grupo 1, então tem essa arrecadação diferenciada aí, 3 milhões e 900. Já na terceira fase também, equipes do grupo 2, Ceará, Goiás e Atlético, já arrecadaram 3 milhões 480 mil. Porque aí receberam um pouco menos na primeira e na segunda fase, né? Então tem aí cerca de 420 mil a menos aí do que as equipes do grupo 1. Agora a diferença é grande, hein? Para as equipes do grupo 3, que já estão classificadas aí na terceira fase. Vitória, América Mineiro, Ponte Preta, Paraná, Figueirense, Juventude, CRB, Brasil, América de Natal, São José do Rio Grande do Sul, Brusque, Ferroviária e Afogados. Essas equipes até agora já arrecadaram 2 milhões 690 mil reais. Isso mesmo, 2 milhões 690 mil. É uma diferença interessante aí para as equipes do grupo 2, né? E também aí uma diferença maior ainda para as equipes do grupo 1, mas tá ótimo, né? Um dinheiro muito bom na conta e aí ainda a chance de ir para a quarta fase ainda, né? Essas 20 equipes, 10 equipes vão para a quarta fase e ainda tem chance de ganhar uma premiação a mais ainda, né? Vamos agora para... tem também aquelas equipes que já vão entrar nas oitavas. Eles já entram arrecadando 2 milhões e 600 mil reais, porque entram nas oitavas. Quem são as equipes? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Corinthians, Internacional e São Paulo, que estão na Libertadores. Lembrando que o Corinthians foi eliminado, né, na pré-Libertadores, mas já entra nas oitavas. Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, Bragantino, campeão da Série B, o Red Bull Bragantino, campeão da Série B e o Cuiabá, campeão da Copa Verde. Essas equipes, inclusive, já acumulam 200 pontos, já entram acumulando 200 pontos no ranking nacional de clubes. Vou voltar aqui, as equipes que estão na terceira fase já acumulam 50 pontos no ranking nacional de clubes. Vamos para a terceira tela aqui. A terceira tela são as equipes que foram eliminadas na segunda fase. Vamos lá, duas equipes aqui eliminadas na segunda fase, no grupo 1, hein? Que seriam zebra, né? Não está aí entre os 20 colocados até agora. O Atlético Mineiro, 2 milhões e 400 mil, ficou com a premiação de só 2 milhões e 400 mil, e a Chapecoense, participando da primeira e da segunda fase, 2 milhões e 400 mil. As demais equipes, tudo grupo 3, Paysandu, Vila Nova, Santa Cruz, Oeste, Náutico, Boa Esporte, ABC, Botafogo da Paraíba, Operário de Ponta Grossa, Remo, River do Piauí, Manaus, Vitória do Espírito Santo, Bahia de Feira, 15 de Piracicaba, Santo André, Águia Negra do Mato Grosso do Sul e o Lagarto de Sergipe acumularam aí 1 milhão 190 mil reais de premiação por participar da primeira e da segunda fase. Vamos para a terceira tela, para outra tela aqui, na verdade, né? As equipes que foram eliminadas na primeira fase. Então dá para considerar aqui o Bahia como uma grande decepção, né? Eliminado na primeira fase, voltando uma tela aqui, essas equipes que foram eliminadas na segunda fase acumulam 25 pontos no ranking nacional de clubes. Vamos falar então dos eliminados na primeira fase. O Bahia, 1 milhão e 100, ficou só com 1 milhão e 100, é do grupo 1. Foi eliminado na primeira fase, um péssimo resultado aí. Com certeza vai fazer muita falta o dinheiro das outras fases para os cofres do Bahia. Do grupo 2, também dá para dizer aí que foram as zebras, né, terem sido eliminados. O Sport foi eliminado pelo Brusque e o Coritiba foi eliminado pelo Manaus. Aí temos tanto o Brusque quanto o Manaus estão na Série C. E aí Sport e Coritiba são equipes que acabaram de subir para a Série A. Então, 950 mil só nos caixas de Sport e Coritiba. Agora, as equipes que foram eliminadas na primeira fase e só tiveram a cota
do grupo 3, né? Então, 540 mil para cada um. Vou ler todos aqui para vocês. Avaí, CSA, Londrina, Sampaio Corrêa, Criciúma, Luverdense, Volta Redonda, Atlético Acreano, Motoclube, Imperatriz, Campinense, Altos do Piauí, o Santos no Amapá, Caxias, Boa Vista, São Raimundo de Roraima, Brasiliense, Novo Hamburgo, Cururipe, Bragantino do Pará, Fast Clube, Novo Horizontino, Palmas do Tocantins, União Rondonópolis, Galvez, Independente do Pará, Gama, Bangu, Ceov, que é o Operário de Vargem Grande, né, do Mato Grosso, São Luís do Rio Grande do Sul, Toledo do Paraná, Atlético Alagoinhas, Barbalha, Caucaia, Frei Paulistano, Aquidauanense e Vilhenense. Todas essas equipes acumulam 15 pontos no ranking nacional de clubes, mas apenas R$ 540 mil pela participação na Copa do Brasil. Beleza, pessoal? Então, trouxe aqui para vocês dados, informações sobre a terceira fase da Copa do Brasil, quem foi eliminado na segunda, na primeira fase, os pontos do ranking nacional de clubes e também aqui as informações para vocês dessa premiação, a Copa do Brasil, que traz muito dinheiro aí para os clubes, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e é isso aí. Um grande abraço para vocês. Fui!